Fala, torcida tricolor. Antes de darmos início aqui à notícia, já se inscreva no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o que os comentaristas do Sport TV falaram sobre a vitória de 3-2 do Fluminense. Bora pra notícia. Fluminense. O Praz falou que o Palmeiras muitas vezes não tem brilho. Teve brilho a vitória do Fluminense hoje, maestro? Poderia ter decidido o jogo já no primeiro tempo, né? Porque jogou praticamente sem dificuldade. Só que na parte das finalizações não conseguiu ter a eficácia que o jogo até exigia, né? E naturalmente aquela história de você ficar dando chance pro azar, né? Ainda mais jogando com um jogador a mais, entendeu? A forma como foi montado depois que teve o jogador expulso, que é Zanelli, não sei o nome do menino que foi expulso. Zapelli. Zapelli, de bobeira, uma bobeira mesmo, sabe? É o tipo da falta que essa garotada tem feito hoje, eles têm que, o próprio Barros hoje também, é o tipo da falta que você tem que saber que hoje tem câmera em tudo quanto é qualquer gesto que você fizer, ele vai ser interpretado aí. E logo no Samuel Xavier. Que acentua qualquer coisa. Então, terminou o Atlético se armando, o Fluminense perdendo diversas oportunidades, né? E no final conseguiu achar o gol do Arana, né? Que acertou um chute, realmente uma bola difícil, que estava bem imprensada, mas o Fluminense poderia ter despachado o Atlético já no primeiro tempo. Além de tudo que a gente tem falado e visto do Fluminense, o Savarino cada vez melhor também, hein? Não tem como deixar ele de fora. 2 passes dele hoje, os 2 primeiros gols. Não tem como deixar ele de fora, porque ele faz o trabalho juntamente com a Costa, que é aquele de pensar o jogo. O trabalho mais operário, ele fica por conta do Canóbio, ele fica por conta do Martinelli, fica por conta do Hércules, né? E eles dois pensam o jogo de uma forma diferente de todos os outros. Muito É assim, bom, como a Arana também, acho que não pode ficar de fora desse time. Não só pelo gol que fez, um belo gol, mas o Arana é um jogador assim, que entrega muito mais para o Fluminense. É um grande jogador, um jogador já que a nível não foi para a última Copa do Mundo porque se lesionou, né? Não que o René não seja um bom jogador, para mim um grande jogador também, mas acho que o Arana é o titular desse time. Agora, o Fluminense está muito certinho, sabe? O meio-campo do Fluminense é muito bom, Hércules e Martinelli se completam. O Canóbio é um cara assim que é um motorzinho que está em todos os lugares, tem feito gol, né? Hoje fez um belo de gol, né? Tanto ele como o Hércules. Então assim, o Fluminense está num ótimo momento. Precisa realmente, quando chegar grandes jogos, assim como foi contra o Vasco na semifinal do Carioca, não passar tanto susto, né? Acabou empatando o jogo no final e classificou, não sei se empatou, fez um gol que classificou. E contra o Flamengo acabou perdendo no momento que o Fluminense vivia o melhor momento, né? Mas eu acho que esses jogos de agora têm mostrado realmente que o Fluminense esse ano vai brigar por títulos, vai brigar por coisas importantes. Aliás, é o próximo jogo, Fluminense e Vasco. Quarta-feira. Maracanã, né? Mano de campo do Vasco, Maracanã. Vasco e Fluminense. Até pelo bom momento desses 2 jogos do Renato na frente, a perspectiva vai ser de um jogo realmente... Jogaço, né? Eu não espero nada que seja um jogaço e o Maracanã lotado, né? Porque o Vasco vem num ótimo momento, o Fluminense também, por tudo que aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, por tudo que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil também, né? O Fluminense com esse time jogando desse jeito, se tivesse o Cano de 2 anos atrás... Tivesse Felipe Melo de 2 anos atrás também. Porque o... 2 anos não, 3 anos atrás. 2 anos atrás não. 2 anos atrás ele brigou pra não cair, pelo amor de Deus. Hein? Porque assim, o Fluminense sente falta do 9, né, cara? O Fluminense sente falta do 9. Tem jogadores bons pela beirada, tem 2 laterais, o Arana e o Samuel Xavier, que sabe vir por dentro também quando os caras dão amplitude, quando os caras fecham, eles conseguem ir por fora. O Lúcio Costa, cara, tá jogando demais, ia fazer um golaço hoje. O Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, até errou no gol, né? Mas depois ele fez umas 4 defesas. Mas depois fez várias defesas boas. Mas assim, se o Fluminense... Se é um ponto do Fluminense que faria uma diferença muito grande, contratou o agora, número 9. né? Então, Castilho lá. se engrenar, se começar a fazer gol, porque assim, o time do Fluminense eu gosto muito, cara, muito certinho. Ó, vamos falar do Lúcio. Roda a vinheta porque o cara tá jogando demais.
É bonito ver o cara jogar aí, maestro. Não, e ele consegue fazer as jogadas, ó, é uma lucidez incrível, uma capacidade técnica, que você driblar em velocidade é um negócio difícil pra caramba, ele consegue. Eu não sei se foi a questão do tamanho dele, entendeu? Porque ele dá uns driblezinhos que são... E ele tá sempre... sai do pé. Não, e ele tá sempre de cabeça em pé, ele tá sempre já sabendo o que vai acontecer com a jogada que ele tá produzindo, né? E isso aí chama uma atenção danada. Posso dar uma cornetada? Claro. E tem várias categorias de base aí do Brasil que um jogador desses, os caras nem deixariam nem jogar, nem treinar. Não, é muito pequenininho. Mentira ou verdade? Verdade. É verdade. É verdade. E digo mais. Tem isso no Brasil em vários lugares. Em vários lugares. Perfeito. Tô contigo nessa aí. O que nós não podemos perder é isso aí. Não importa se o atleta é grande, é alto, é menor, não importa se é baixo, é a qualidade do atleta. A gente não pode deixar, são os atletas que estão assim, robotizados, sabe? Que isso é um atleta, né? É um 10 que você vê e fala, o cara faz de tudo. Assim, a jogada do cara, o cara flutuando, pega e pedala, vai para um lado, drible de corpo, um cara que é forte. Não vamos acabar com os 10, não. Vamos acabar com o jogador que acaba decidindo o jogo com uma jogada ou com uma jogada de corpo. Então nem precisa tocar na bola. Ele não precisa nem tocar na bola. A bola vem para ele, às vezes ele faz um corta-luz e já deixa o companheiro na cara do gol. Joga de primeiro o tempo Exatamente. todo. Quando a bola chega dele, ele já sabe Perfeito, o que Abel, vai fazer. perfeito. E isso vale para a idade também, Felipe. É uma coisa que, assim, quando eu era mais velho, eu era muito questionado a respeito disso. Aí eu falava, cara, por que você quer saber da idade? É rendimento dentro de campo. Se o cara tá jogando mais, ele tem 40, o cara tá jogando menos, ele tem 20, joga de 40. Entendeu? Então, assim, isso vale pro Fábio. Ah, o Fábio pode ir, pode ir aquilo. Meu, ele tá jogando titular, tá bem, tá melhor que o cara, por que não leva? Ah, não, porque a minha projeção é pra próxima Copa. Ah, beleza, aí tudo bem, não vou levar porque é pra... Mas, cara, é performance. Se tá performando, é alto, é baixo, é velho, é novo, tá performando, Mas quando a gente fala de base, porque eu vejo muito na base, assim, em muitos lugares... No filtro já, não passa? Não, mas em muitos lugares, além de não passar, você vê muitos treinadores, não todos, toda regra tem sua exceção, mas muitos treinadores estão fazendo o seguinte, ó, não, que o garoto de 12 anos, 11 anos, 13 anos, não que é tática, é 4-4-2, tem que fazer isso aqui, estão tirando um pouco da alegria do menino de jogar, Tem que sabe? ser alto e forte todos. Não deixa, a bola, pô. é o momento de se divertir. É o momento de se divertir, sabe? Claro. Assim, não tem mais que vai lá, faz embaixadinha, essas coisas assim. É o momento de se divertir do atleta, os caras estão colocando o moleque como robô com 11, 12 anos de idade. Volto a dizer, não todos. Mas quem não está fazendo, estão colhendo já frutos. Quem não está fazendo, estão colhendo frutos. Tem uma coisa, né, que acontece na base também, é o seguinte, eles já fazem com 13, 14 a projeção de como o cara vai chegar aos 17, 18. Será que vai ter 1 metro e não sei quanto? E esquecem exatamente a parte técnica, que é aquilo que é... Chega 1,90 m e tecnicamente escasso. É isso aí. Tem sim. Eu assim. Não, mas você é basqueteiro, tênis. Tênis. Pô, Ó, ele é muito diferente do Arias, assim, mas ele tá preenchendo o vazio de protagonismo que o Fluminense teve com a saída do colombiano, né? Tá jogando muito. A gente volta agora com informações do Cruzeiro. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos com a próxima notícia, já se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhuma notícia e fica por dentro de tudo que acontece no nosso Flusão. Vamos para a notícia. Fluminense faz primeiro tempo fantástico, mas precisa matar jogos para não sofrer sem necessidade. O futebol é curioso. O mesmo Fluminense que poderia ter goleado o Atlético Paranaense pelo primeiro tempo, que fez neste domingo no Maracanã, é o mesmo que quase foi para casa com um empate frustrante pela segunda etapa que produziu. A vitória por 3-2 passa por esses conflitos de análise. A equipe tricolor mereceu vencer pela atuação de alto nível que teve, mas levou um susto que precisa ser compreendido para que não se repita. Mais uma vez, o Fluminense colheu os frutos da dupla formada por Lúcio Acosta e Savarino. Os dois tinham a bola a todo momento e controlavam o ataque da equipe tricolor. Em 3 oportunidades, quase marcaram golaços. A vitória foi por um gol de diferença, mas poderia ser uma goleada impiedosa se seus companheiros convertessem a enorme quantidade de chances criadas. Ao mesmo tempo, se a primeira etapa foi fantástica, o segundo tempo serve de lição. Ao não matar o jogo, se expôs ao perigo e quase deixou 2 pontos no meio do caminho. Desculpa. O gol de empate saiu mesmo tendo uma a mais em campo e colocou o Fluminense numa posição crítica.
Times que lutam pelo título do Brasileirão não podem perder pontos em jogos como esse. Felizmente para o torcedor, Guilherme Arana salvou nos acréscimos e ainda assim sufoco desnecessário. Para continuar nos conflitos de análise, o Fluminense chega forte para o clássico contra o Vasco na próxima quarta-feira. Será o reencontro com o Renato Gaúcho, que pediu demissão do tricolor há 6 meses. Por ser clássico, é difícil fazer previsões, ainda mais contra um treinador que conhece tão bem esse elenco. O lado positivo é que são as novidades de Zubeldia que fazem com que o Fluminense está jogando tanta bola. Por outro lado, é necessário mais uma vez falar sobre Freitas, que falhou no gol do Atlético Paranaense. Aqui a intenção não é fazer caça às bruxas, mas as vaias, as mais fortes desde que passou a ser criticado. Mostra-se que agora a questão não é mais para ser titular pelo campo e pela bola, é protegê-lo da exposição desnecessária. Ele demonstra ter força mental, mas é difícil evoluir nesse contexto. O Fluminense jogou muita bola no primeiro tempo a ponto de poder ir para o intervalo com uma goleada. Mas antes de chegar lá, é preciso pontuar algumas situações. No início da partida, parecia que a equipe do Zubeldia iria arrumar um problema. Freitas, de novo, cometeu falha e originou o gol do Atlético Paranaense. Erro esse que, obviamente, o fez ser vaiado no Maracanã. É normal que treinadores demorem a trocar seus titulares para manter a hierarquia do vestiário. Por isso é compreensível que Julian Milan ainda não seja o titular, mas as vaias deste domingo no Maracanã foram as mais altas já ouvidas desde que o zagueiro passou a ser criticado. Agora, sua sequência como titular deixou de ser questão só de campo e bola. Freitas ir para o banco também significa uma proteção à imagem do atleta. Neste cenário, a reserva não é apenas para estancar falhas, mas para protegê-lo da exposição e não perder o atleta diante de um calendário tão duro como é o futebol brasileiro. O cenário só não virou um caldeirão para Freitas porque Hércules logo empatou. Numa bela jogada de Savarino, diga-se que fez grande partida e mostra novamente que é titular. O venezuelano, inclusive, foi outro que esperou a hierarquia para assumir a titularidade. Deve acontecer o mesmo com Milan e até com Castilho, caso confirme a expectativa que há sobre eles. Depois desse momento tenso, o Fluminense controlou a partida e foi beneficiado por uma expulsão mais desinteligente deste ano. Bruno Zapelli, caído e fora da jogada, achou uma boa ideia entrar com a trava da chuteira na coxa de Samuel Xavier. Cartão vermelho que fez o Atlético, que estava sendo dominado com 11, virar presa fácil com 10 jogadores em campo. Não demorou para Canóbio virar a partida. Então voltamos a falar sobre o Fluminense. Jogou muita bola, já era superior contra 11 e é dominante contra 10. Ainda viu Canóbio perder um gol e tentar o passe para outro John Kennedy desperdiçar. Lúcio quase fez um golaço, poderia ser uma goleada antes do intervalo. Então veio o segundo tempo e o Fluminense transparecia a sensação de que já tinha vantagem um jogador a mais em campo. Não precisava ter a mesma intensidade para vencer a partida. E em tese, devido à fragilidade do adversário, até conseguiria vir os gols perdidos. Santos fez 2 grandes defesas e impediu a partida de acabar. Então veio o golpe. Numa falta boba cometida por Arana, a bola na área resultou num gol de empate do Atlético Paranaense. Pode ter reclamação sobre Viveiros estar impedido ou não no lance, o que impediu a marcação de se movimentar. Mas esse não é o ponto-chave. Foi um erro que poderia ter custado 2 pontos na tabela do Brasileirão. Um jogo fácil, dominado, que virou um desespero. Felizmente para os tricolores, a Arana nos acréscimos fez justiça com o que o Fluminense produziu. De fato, o tricolor foi melhor em campo, mas precisa aprender a matar seus jogos para não sofrer de forma desnecessária como neste domingo. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem, do desempenho do time, se o Freitas realmente tem que sair do time titular. Se inscreva no canal, porque é muito importante, ajuda o canal a crescer e assim você fica ligado em tudo que acontece no Fluminense. Deixa o like e ative o sininho. Valeu!